Conversa política hoje, conversando com o ex-vereador de Maringá, Humberto Henrique. Ele é pré-candidato a prefeito pelo PT, fez um baita de um evento lá em Maringá, cobrou para entrar, coisa que hoje em dia, né, para reunião política, as pessoas pensam 10 vezes antes de ir, e ele que lotou o ambiente lá, quase 1.000 pessoas, né, Humberto? Mais de 1.000. E com as pessoas contribuindo. Isso é uma coisa que é meio rara, viu? Tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso bate-papo aqui da nossa conversa política. Oi, Cláudio, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Está tudo bem, graças a Deus. Um evento, na verdade, um jantar de comemoração dos 44 anos do Partido dos Trabalhadores aqui em Maringá, e reuniu aí cerca de 1.400, 1.500 pessoas. Foi uma festa muito bonita, e nesse evento comemorativo, daí foi lançada a minha pré-candidatura a prefeito aqui de Maringá pelo partido. Vou fazer uma provocação, viu, Humberto? Uma pessoa com o nome de Humberto Henrique, lá em Curitiba, eles falariam piá de prédio. Né? Conta um pouquinho da história sua, Humberto Henrique. Na verdade, eu sou nascido em São Jorge do Ivaí, que é uma cidade a 60 quilômetros aqui de Maringá, mas vim para Maringá em 1972, sim. Com 8 anos de idade. Né? Então, de família pobre, né? Sempre estudei em colégio público, né? Fiz... O nome é rico, né, meu? Oi? O nome rico. Na verdade, o meu nome é Humberto José Henrique. E o Henrique, sim, na verdade, é uma coisa de português, que meu avô é português, é Manuel Henriques, com S. Aí registrou meu pai, Eduardo Henrique, daí os portuguesada foi registrando tudo sem S. Então, seria Humberto José Henrique. Eu tenho 3 nomes próprios, vamos dizer assim, né? E aí certo. O Humberto Henrique ficou aí marcado para a questão política, né? Foi um nome que nos 3 mandatos que eu tive. No primeiro mandato eu entrei como Humberto do PT e depois, até uma coisa interessante, a vereadora Edith Dias, né, que a gente era de partidos, eu era oposição ao prefeito que ela apoiava na época e ela que sugeriu ainda, né? Ela falou, Humberto, chama você de Humberto Henrique, o Henrique é tão bonito, então surgiu daí. Mas eu venho de família bem assim, pobre, né, mas bem trabalhadora, e eu consegui me formar em ciências contábeis, né? Estudei sempre escola pública, eu fiz ciências contábeis pela Universidade Estadual de Maringá, já fiz 2 especializações, uma na UEM e outra na FCV aqui de Maringá. Tenho um empresário do ramo contábil, tenho um escritório de sócio com meu irmão há 31 anos aqui em Maringá. Então, assim, a gente vem... A minha vida de comunidade eu sempre tive na Igreja Católica, né? Eu surgi atuei muito nas comunidades eclesiais de base, aos 15 anos já fiz parte da Pastoral da Juventude, né? Desde então sempre tive uma vida em comunidade, fui presidente de associação de moradores, enfim, a gente teve aí, criamos na época, quando eu fui candidato a vereador em 2004, o GEAP, que era um grupo de estudo e ação política que nós criamos na comunidade com os leigos, né? Cristãos leigos da igreja, não a igreja enquanto instituição, que ela não se envolveu, mas a gente ali na comunidade se organizou, criou esse grupo, fizemos, né, estudamos aquele documento 67 da CNBB, de 2002, que tratava sobre as eleições e a importância do cristão leigo na política. Né, e na oportunidade a gente tinha um grupo de 50 pessoas, né, em 2003, 2004, e acabaram indicando o meu nome para poder fazer parte, disputar a eleição. Em 2004 disputei e já fui eleito na primeira disputa, depois reelegi em 2008 e 2012. Oi? 3 mandatos. Foram 3 mandatos, né? Sim, o primeiro... Por que você... Oi? Sim, pode falar, desculpa. Não, pode falar, desculpa. O primeiro mandato foi 2.112 votos, aqui era 15 vagas, eu consegui a 14ª. No segundo mandato, 2008, eu fiz 3.800 votos, consegui a 4ª vaga. 2012, fiz 5.184, fiquei em segundo. Perdi para o Ulisses, que é o atual prefeito, que na época ele era apoiado pelos Barros, tudo, né? Então ele acabou fazendo mais votos. Mas foram 3 mandatos bem avaliados. Aí fui candidato a prefeito em 2016. Poderia ir para a reeleição, tinha uma chance de ter sido reeleito, né? Mas eu optei em contribuir com o partido. Acho que eu já tinha cumprido também
assim, dentro do Legislativo, eu acredito que eu já tinha feito o meu papel, né? E disputei a eleição, mas no pior momento, né? Dilma, só tinha notícia ruim, né? Dilma sendo caçada, Palocci fazendo delação, mas mesmo assim, naquela oportunidade no Paraná, o PT teve candidato aí em Londrina, que eu acho que fez 2 ou 3%. Em Curitiba, Isso. o Tadeu Venere fez 3, 4%, e eu fiz mais de 7% aqui em Maringá. Então, proporcionalmente, eu fui um dos candidatos do PT mais bem votados no Paraná. Humberto, esses tempos atrás eu tive uma conversa, estava conversando com alguns pesquisadores e eles disseram que uma coisa diferente, né? Que, por exemplo, normalmente numa campanha para o executivo, ainda mais numa campanha para a prefeitura, discute-se muito mais os problemas da cidade, né? O sistema de saúde, transporte coletivo, emprego, desemprego, dependendo da situação, etc. e tal. E poucas vezes se tem embates mais ideológicos, né, nas campanhas para prefeito. Dessa vez, essas pessoas, esses pesquisadores, eles imaginam que vai haver um componente muito grande ideológico assim, nessas disputas, tá? Para prefeito. Você me disse, e a gente estava conversando, o Bolsonaro, que fez 68% dos votos em Maringá no segundo turno, certo? Da última eleição. Votos válidos, né? Isso, dos votos válidos. Você acredita que o PT hoje tem condições, tem força para vencer numa cidade que teve uma votação tão expressiva para o Bolsonaro e, obviamente, para a direita? Eu acredito que sim, Cláudio, porque a gente faz uma avaliação. Eu também tive conversando até aqui com um deputado federal que assim, nós somos oposição, né, mas a gente faz a boa política, a gente conversa com. Você é adversário político, mas você não precisa ser inimigo político, né? Então a gente conversa. Não é adversário, você está num partido, ele está em outro, e são posicionamentos e visão de sociedade diferente, mas a amizade você precisa ter. E uma pessoa bem experiente, ele me disse o seguinte, falou, Humberto, na cidade, uma eleição dessa, ninguém quer saber se é direita, esquerda. Ele disse, isso que você falou no início, a população, ele quer saber aquele candidato que vai transmitir maior credibilidade e que vai conseguir convencê-lo de que, de fato, ele vai conseguir atender todas as demandas que ele precisa. Quer dizer, resolver os problemas dele na área da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, da assistência, enfim. Eu acredito que vai ter, sim, por um componente mais da extrema-direita. Eu acredito que a extrema-direita, esses você esquece. Eles vão ter o candidato deles aqui na cidade, né? E eles não votam na gente nem que... Né? Mas isso representa quanto? 20%, 25%? 30%? Vamos pôr 30% que seja aqui na cidade. Eu acredito que você tem 70% aí que não é de esquerda, mas que pode votar num candidato que, de fato, possa, né, convencê-lo de que ele tem essa condição de administrar e de fazer uma boa gestão na cidade. Perfeito. Hoje os seus principais concorrentes aí, bom, tem um grupo muito forte de muito tempo, que é a família Barros. Sim. Né? O Ricardo Barros, deputado e hoje secretário da Indústria, já foi prefeito. O Silvio Barros, irmão dele, foi 2 vezes prefeito. Sim. E tem, de vez em quando, sempre surge o nome dele para disputa, né? Mesmo ele tendo dito em vários grupos que eu já ouvi falar de que ele não está assim tão interessado em participar da disputa. Como é que você está fazendo essa análise? Que avaliação você faz dos demais candidatos concorrentes seu? Olha, a gente tem considerado que o ex-prefeito Silvio é candidato, né? A gente tem considerado isso, né? Então, até quando a gente tem feito nossos planejamentos, a gente tem considerado isso, já considerando um possível segundo turno, né? Porque nós entendemos assim, Cláudio, até voltando um pouco na tua questão. Nós vamos ter aqui um candidato de centro-esquerda, né? O único que vai ser que hoje é a minha pré-candidatura, e você vai ter praticamente todos os demais candidatos de direita e extrema-direita, né? Então, sim,
Nós entendemos que pode ter aí uma possibilidade muito grande, a gente está bem confiante nisso, e a repercussão está muito boa. Meu nome ele é muito bem aceito, né? O PT tem as suas rejeições, mas o meu nome, infelizmente, eu não tenho. Eu consigo, né, transitar desde o MST até o presidente da Sim. Se eu ligar para o presidente da Sim amanhã, ele me atende. Né? Dado o trabalho que, né, quando eu era vereador, que a gente desempenhou na cidade, sempre em defesa da população e dos interesses da cidade. Eu era oposição, mas não oposição à cidade. Então, eu entendo que nós vamos ter, sim, esse enfrentamento que pode ser o Silvio. Aí tem os outros candidatos, né? Tem o deputado estadual do Carmo, que colocou o nome dele, o próprio vice Edson Escabora né? Tá com apoio do atual prefeito, é candidato, o Homero Marques, que deve ser do Partido Novo, né? Que foi deputado, e também tem o professor Evandro Oliveira, que não é professor, mas é da Unifama, aqui de uma universidade. Não sei se eu esqueci mais algum nome. Eu sei que a gente tem aí 5, 6 nomes que de fato vão disputar o voto a voto para ir para o segundo turno e depois ganhar a eleição. A gente tem certeza que tem segundo turno, né? É muito difícil não dar segundo turno, né? E sim, eu acredito que a gente está trabalhando e tem condições de ir para o segundo turno aqui, apesar de todas essas, né, de entender um pouco a realidade de Maringá, dessa questão da votação do Bolsonaro e do Lula, mas a coisa mudou bastante. Com esse primeiro ano, veja, você teve um ambiente na eleição e você tem outro ambiente agora, né? Sim. Falava que o Lula ia fechar a igreja, que ia implantar comunismo, que ia, sabe? Então, comer criancinha, aquelas conversas, né? E muita gente, infelizmente, ainda acredita nessas coisas, sabe? E hoje eles estão vendo, né, que não é bem assim, né? Quem está lá na ponta, as pessoas acabam fazendo uma análise errada. Quem está lá na ponta está sentindo uma melhora na vida. Então, é isso que eu acredito que vai ditar depois, né? E vai ser, assim, fiel da balança na hora do voto. E a gente torce para que o governo Lula, né, esteja bem melhor e que a economia melhore, e que lá em outubro a gente esteja muito bem. Eu acredito que isso vai ajudar muito na nossa performance aqui em Maringá. Houve um tempo em que era vergonhoso se dizer que era de direita, né? A gente brincava aqui, até o DEM dizia que era de esquerda, né? De uns anos para cá, houve uma mudança, e muita gente praticamente criminaliza qualquer partido de esquerda, né? Você acha que isso tem mudado de um ano para cá? Isso voltou a ser uma equação um pouco mais lógica? Eu acredito que mudou bastante, sabe? Eu vejo assim, Cláudio, você tem extremos dos dois lados. Você tem extremo na esquerda e extremo na direita. Então, esse da extrema da direita, você esquece. Você não vai conseguir convencê-los nunca, né, sobre votar em você ou qualquer outra situação, porque muitas vezes é um discurso muito complicado, né? É liberdade, é família, é pátria, é não sei o quê, né? É uma discussão, é uma discussão muito complicada de você fazer debate. Então, você não precisa perder tempo com isso, né? Mas, no geral, eu acredito que mudou muito. Eu tiro isso porque eu voltei para o PT, que eu estava fora, e não houve nenhum, assim, eu achei assim, eu já me preparei, falei, vou preparar o lombo porque vai vir E, felizmente, cara, eu tenho aqui muitos amigos, eu sou da classe contábil. A classe contábil, ela não é... Eu sou do Conselho Regional de Contabilidade, sou delegado aqui, sou do sindicato dos contabilistas, tem um monte, são todos meus amigos, todos me respeitam, mas boa parte ali não votou no Lula e não vota. Sim. Só que, assim, conversando com eles, falam, não, Berto, a gente não quer saber de partido, nós queremos saber de cuidar bem da cidade e a gente te conhece. Então, eu acredito que já melhorou muito, tá, esse clima com relação àquela polarização que a gente teve, que foi muito ruim, né? Família, mãe brigando com filho, filho com mãe, quer dizer, divisão de família. Hoje, felizmente, alguns, né, viram que não é bem assim a coisa, né? E tudo isso também está acontecendo atualmente, né, com essas várias denúncias, a questão do golpe. Eu acredito que mudou bastante. Eu tenho, assim, eu tenho dito que o
o ambiente está muito favorável, estou muito motivado, estou bem confiante, porque a repercussão está muito boa, sabe, Cláudio? Essa semana, praticamente, quem apareceu aqui fomos nós, entendeu? Por conta do evento que nós fizemos. É só nós que estamos aparecendo na mídia, praticamente, né? Hoje eu fui dando entrevista já na imprensa, que você me convidou, já teve o jornal aqui, o Maringá, então tem aí já alguns meios, órgãos de imprensa nos convidando para conversar, né, sobre essa pré-candidatura. Oficialmente, o único que lançou pré-candidatura oficialmente foi o Partido dos Trabalhadores. Perfeito. O deputado Ricardo Barros, dias atrás, esteve num evento com o Enio Verri e vários outros políticos em Curitiba. Percebe-se que ele sempre foi, digamos assim, um político de resultados. Só tem governo, sou governo, independentemente do lado. Essa aproximação dele com o governo federal, esse início de aproximação, pode favorecer a sua candidatura ou é um impedimento, é um atrapalho para você? Olha, na verdade, eu acredito que aqui em Maringá sempre houve essa disputa entre o PT e o PP, Barros e PT. É uma disputa que começou lá em 2000, quando o José Cláudio foi prefeito, depois em 2004, o João Ivo, que tinha praticamente uma eleição ganha, né, no segundo turno, e aí eles, né, acabaram pressionando muito, e aí investiram bastante na campanha, e o Silvio acabou ganhando. Aí o Silvio reelegeu. 2008, o Enio, na reeleição do Silvio, o Enio foi para a disputa, fez 21%. Em 2012, o Enio foi para o segundo turno, quase ganhou de um candidato deles também. Aí, em 2016, daí era o PT estava a maior turbulência nacional, pior momento. Mas aqui em Maringá tem sempre essa disputa, né, entre o PT e a família e o grupo dos Barros. Eu acredito que pode prejudicar um pouco do ponto de vista de se ele, de fato, né, ter alguma posição de destaque no governo federal e querer exigir que o governo não atue aqui no meu apoio, né? Mas a gente acredita que não vai haver isso, porque a presidenta nacional, Gleice Hoffmann, esteve aqui o ano passado, me convidando pessoalmente para me voltar, para ser candidato, o presidente estadual do partido, Arilson, né, o presidente municipal aqui, Mário Verri, todo o diretório municipal. Então, tem um empenho dizendo que a minha candidatura aqui hoje, pré-candidatura, vai ser uma das mais importantes no Paraná, com chances. Então, a presidenta ela tem lá uma afinidade, uma aproximação muito grande com o presidente, né? Então, eu acredito que a gente vai conseguir resolver essa situação, caso aconteça e ocorra, né? Mas eu não sei se ele volta agora já, né, para o mandato. De repente, ele ainda vai continuar aqui mais um pouco, né? E ele continuando aqui como secretário, ele acaba não estando ainda no governo. Sim, ele, digamos o seguinte, se Silvio Barros não sair candidato e Ricardo, o Barros, quiser ser seu apoiador, é bem-vindo no Palanque? É muito difícil, né? Não tem como, não dá para aceitar. Se ele quiser votar, ele vota, mas a gente não tem como fazer essa... Aí eu perco toda a minha militância que vai para a rua. Aqui a gente tem uma coisa de longa, como eu te citei, uma coisa de longa data, né? São visões diferentes de sociedade, sabe, Cláudio? Então, se você aceita um apoio desse, você vai ter que ceder em algumas situações. E nós temos nós temos o nosso programa de governo, que é governar para as pessoas. Eu sempre fui oposição a eles, é claro. Eu era uma oposição coerente, com bom senso. Eu digo assim, de 100% dos projetos que eles mandavam, 80% eu votava a favor, porque era bom para a cidade. Tinha 20% que a gente entendia que não seria bom, que ia prejudicar financeiramente ou de outra forma, né? Quando, inclusive, eles quiseram lá implantar uma usina de incineração, quer dizer, era uma planta lá da França, da Europa, que já estava saindo e queria implantar aqui para a gente. E nós conseguimos fazer um trabalho e evitar, né? Então, a gente fez vários enfrentamentos mais pontuais, mas pensando na cidade, né? Então, a gente tem visões diferentes de ver a sociedade. Então, não tem como... Né? Não bate, né? O conteúdo programático é difícil, eu acredito, de fazer alguma...
Agora, lá na frente, no segundo turno, eles não tiver candidato e a gente for com alguém, se eles quiserem votar, pedir voto, não tem problema nenhum. Perfeito. Do que você vive, né, vivencia a Maringá? Você foi candidato em 2016 e agora novamente candidato. O que você acha que é possível fazer para melhorar a cidade? Quais os pontos que você acha hoje que são positivos em Maringá e os que precisam realmente de mudanças? Olha, na verdade, uma cidade, ela sempre tem muita demanda, né? Por mais que você faça, sempre tem o que fazer. Não tem. Eu entendo hoje que nós precisamos, na questão da segurança, é um problema muito sério, né? Não só Maringá, como a região metropolitana. Então, o STF ele definiu, né, que a Guarda Municipal hoje ela pode usar o poder de polícia, ela pode ter essa função, né? E um dos pontos que a gente quer fazer é exatamente esse, é valorizar a guarda e fortalecer ela para que a gente possa melhorar essa sensação de segurança e dar mais segurança para a nossa população. Um outro aspecto muito importante é a questão da própria educação, né? Hoje nós precisamos, a educação ela tem recursos suficientes, tem prefeitos que fazem aí das tripas coração para gastar os 25% que a lei exige, né? Então você tem que gerir bem ele. Um dos pontos que nós precisamos melhorar aqui é a questão do piso salarial do professor, né? Que hoje ele não recebe o piso, hoje ele até recebe em termos de valores, mas com os penduricalhos. Então lá tem um valor base, aí dá uma gratificação, dá um abono e não sei o quê. Então, nós queremos fazer um trabalho de valorização do profissional da educação para que ele possa, né, prestar um melhor serviço para a população e sair de casa para ir para a sala de aula contente. Na área da saúde, nós também nós temos aqui uma UPA só, que é as duas UPAs, quer dizer, que é a Unidade de Pronto Atendimento. Pela legislação federal, municípios com até 100 mil habitantes podem ter uma UPA. Nós temos mais de 400 mil habitantes, nós podemos ter 4, mas não precisa ter 4, pelo menos mais uma UPA para a gente poder atender essa demanda que é muito grande, né? E também ficou muito represado aqui, por conta da Covid, a questão das consultas especializadas, exames, cirurgias eletivas, que nós pretendemos resolver isso também. Precisa ter uma atenção melhor para isso. Um outro aspecto, voltando um pouco na educação, é a questão das escolas em tempo integral. Eu defendo a escola em tempo integral, mas não para o aluno, sabe, Cláudio, ir para a escola de manhã e à tarde voltar para a escola fazer outra atividade. Eu acho que a gente consegue, nós temos que pensar política pública para a criança, para o adolescente e para o jovem. Nós temos que dar outra opção para eles que não seja a rua. E como que você faz isso? É dando um contraturno que ele possa ter atividades na área da cultura, do esporte, do lazer, né? Eu acredito que os prefeitos investem muito pouco na cultura e no esporte e no lazer. E é aí que a gente consegue incluir, de fato, né, as nossas crianças, adolescentes e jovens. Então, existem aí, nós vamos ainda começar a fazer algumas reuniões, né, programáticas aí para a gente poder preparar o nosso programa de governo, mas eu acredito que hoje o que a gente entende que essas são as áreas que mais, até as pesquisas têm mostrado isso, educação, saúde e segurança, né? E um outro aspecto que a gente quer fazer aqui é democratizar o orçamento, né? Eu não digo de pôr um orçamento participativo, mas hoje nós temos aqui o plano diretor que já está aprovado. Dentro do plano diretor, você tem as assembleias de planejamento, que são divididas em 5 regiões. Nós queremos usar essas assembleias de planejamento, mas daí fazer as subdivisões para que, de fato, a população possa participar das decisões dos investimentos. Porque nosso orçamento desse ano é 2 bilhões e 700. Acho que tem 300 e poucos milhões para investimentos, né? Mas quem que decidiu isso, né? Eu não posso, da minha cabeça, eu quero fazer, né, vou lá fazer uma prainha, ou vou fazer o eixo monumental. Eu acredito que democratizar o orçamento é você ver quanto que tem para investimento e ouvir a sociedade. Porque o prefeito ele tem que governar para que as pessoas se sintam bem, governar para as pessoas. E para você governar para as pessoas, você tem que saber qual que é a necessidade dela. E para você saber a necessidade dela, você tem que abrir para que ela possa também participar. Então, a gente quer ouvir associações de moradores, entidades de classe, clubes de serviço, as igrejas, enfim, toda a sociedade organizada, mas ir para o bairro e ouvir a população, né? Nós precisamos fazer isso. Humberto, para a gente encerrar, eu sempre penso o seguinte, que ninguém,
por mais que tenha estudado, tenha vivência, está preparado para ser prefeito, governador e presidente? Porque a jaca é gigante, independentemente do tamanho da cidade. Você se sente preparado para abraçar essa jaca? Muito preparado, sabe, Cláudio? Eu acredito que eu tenho duas qualidades, vamos dizer assim. Eu sou contador de profissão, de formação, e os 3 mandatos que eu exerci como vereador foi pela minha profissão, me ajudou muito, por a minha qualificação profissional. Porque eu consigo pegar um orçamento e entender ele, né? Eu consigo pegar um projeto de lei, ler artigo por artigo, inciso por inciso, e entender o que está escrito nele. Porque, enquanto contador, você precisa se atualizar. Então, essa minha qualificação profissional me ajudou muito do ponto de vista técnico. E eu tenho uma outra vivência muito importante, que é a questão da sensibilidade social, de saber ouvir as pessoas, de valorizar a vida em comunidade, de valorizar o coletivo pela minha participação, que eu venho das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Desde os meus 15 anos, pastoral da juventude, e sempre participando de pastoral, de movimento, sempre na luta, né? Sempre buscando com que todas as minhas ações foi nesse sentido, né? De sempre estar trabalhando em comunidade, no coletivo, mas para um bem maior. Então, eu acredito que meu conhecimento técnico, essa sensibilidade social, me capacita, me qualifica para mim ser prefeito. E uma outra situação, eu entendo que uma das secretarias todas as secretarias são importantes, mas uma que você precisa gerir bem o dinheiro público. Você gerir bem o dinheiro público de maneira correta, transparente, evitar aditivos, evitar superfaturamento, você precisa ter um controle interno que funcione. Então, toda licitação tem que passar por ali, ser analisada para saber se de fato é aquilo, né? Que nem aqui hoje nós temos o Observatório Social, que pode ser aí que nós vamos valorizar e vamos pedir ajuda para contribuir com a gente nesse sentido. Para que a gente possa, se você aplicar corretamente o dinheiro, você faz muito mais do que geralmente está sendo feito. Então, eu me sinto respondendo muito qualificado para enfrentar essa jaca aí. Certo. Não é fácil, mas a gente sabe que é possível fazer, por isso que eu estou me colocando à disposição. Perfeito. Humberto, muito obrigado pela entrevista, boa sorte aí na sua pré-candidatura e depois candidatura, porque é um horror essa conversa aí de que não, é pré-candidatura, você não pode falar que é candidato. É uma firula semântica que não ajuda ninguém, só atrapalha. Sabe qual é a diferença? A campanha. Sabe qual que é a diferença? Na pré-candidatura você não pode pedir voto, mas você pode fazer reuniões, pode conversar. Você pode fazer tudo, menos dizer que é candidato. Mas valeu, muito obrigado e voltamos a conversar no futuro ainda. Muito obrigado, viu, pelo espaço aí. Eu fico à disposição, Cláudio. Um grande abraço, tá?